Da Psicologia Financeira, de Morgan Housel, capítulo 10, guarde dinheiro. O único fator sobre o qual você tem controle gera uma das únicas coisas que realmente importam. Que maravilha! Vamos ver. Permita-lhe convencê-lo a guardar dinheiro. Não vai demorar muito, mas é uma tarefa estranha, não? As pessoas precisam ser convencidas a guardar dinheiro. A resposta é sim. Muitas precisam. A partir de um determinado nível de rendimentos, as pessoas se enquadram em 3 grupos: os que guardam dinheiro, os que acham que não conseguem fazer isso e os que acham que não precisam fazer isso. Esse capítulo se dirige aos 2 últimos. A ideia básica aqui, que é simples, mas fácil de ser ignorada, é que acumular uma fortuna tem pouco a ver com os seus rendimentos ou com o retorno dos seus investimentos, e muito a ver com quanto você economiza regularmente. Eis aqui uma breve história sobre o poder da eficiência. Na década de 1970, o mundo parecia estar ficando sem petróleo. Não era difícil fazer a conta. A economia global consumia muito petróleo. A economia global estava crescendo e a quantidade de petróleo que éramos capazes de extrair não crescia no mesmo ritmo. Não ficamos sem petróleo, ainda bem, mas isso não aconteceu porque encontramos mais petróleo, ou porque nos tornamos melhores em extraí-lo do solo. A principal razão pela qual superamos a crise do petróleo é porque começamos a produzir carros, fábricas e casas com maior eficiência energética do que antes. Os Estados Unidos usam 60% menos energia por dólar do PIB hoje do que usavam nos anos 50. A média de quilômetros por litro dos veículos automotivos dobrou desde 1975. Um Ford Taurus Sedan de 1989 fazia em média 7,65 km por litro. Um Chevy Suburban 2019, um SUV absurdamente grande, faz em média 7,7 km por litro. O mundo aumentou sua fortuna energética sem incrementar a energia de que dispunha, mas ao diminuir a energia de que precisava. A produção de petróleo e gás nos Estados Unidos aumentou 65% desde 75, ao passo em que a maior conservação e a maior eficiência mais do que dobraram o rendimento dessa energia. Portanto, é fácil perceber o que foi mais relevante. A questão aqui é que encontrar mais energia está em grande parte fora do nosso controle e repleto de incertezas, porque depende de uma combinação delicada envolvendo a geologia, a geografia, o clima, a geopolítica corretos. No entanto, tornar mais eficiente o uso da energia está sob o nosso controle. A decisão de comprar um carro mais leve ou de andar de bicicleta depende apenas de você, e a garantia de melhorar a eficiência é de 100%. A mesma coisa vale para o dinheiro. Os retornos dos investimentos podem torná-lo rico. No entanto, será sempre uma incógnita se a determinada estratégia de investimento vai funcionar. Por quanto tempo vai funcionar e se os mercados vão cooperar ou não. Os resultados estão repletos de incertezas. Poupança e frugalidade, que equivalem à conservação e eficiência das finanças. Não as variáveis da equação monetária que mais estão sob o seu controle e cuja garantia de serem tão eficazes no futuro quanto são hoje é de 100%. Se você encarar a formação da riqueza como algo que exige mais dinheiro ou maiores retornos de investimento, pode achar tão pessimista quanto os analistas estavam na década de 70. O caminho a seguir parece difícil e fora do seu controle. Porém, se você encarar esse processo como algo movido pela sua frugalidade e sua eficiência, o destino se torna mais claro. Uma fortuna é simplesmente o que sobra depois que você gasta o que ganha. E já que é possível acumular uma fortuna sem ter uma alta renda, mas é impossível acumular uma fortuna sem ganhar dinheiro. Fica claro qual das duas coisas é fundamental. Mais importante de tudo, o valor dessa fortuna muda de acordo com as suas necessidades. Digamos que você e eu tenhamos o mesmo patrimônio líquido, e digamos que você seja um investidor melhor que eu. Eu consigo obter retornos anuais de 8% e você de 12%. No entanto, eu sou mais eficiente com meu dinheiro. Digamos que eu preciso da metade do que ganho para ser feliz.
ao passo que o seu custo de vida cresce na mesma medida que os seus retornos. Eu estou em melhor situação que você. Apesar de ser investidor pior, eu obtenho mais benefícios a partir dos meus investimentos, ainda que meus retornos sejam mais baixos. A mesma coisa se aplica aos rendimentos. Aprender a ser feliz com menos dinheiro cria uma folga entre o que você tem e o que você deseja. Semelhante à folga adquirida ao receber um aumento, mas que, no caso, é mais fácil e está mais sob o seu controle. Ganhar um percentual maior dos seus rendimentos significa ter despesas mais baixas do que você eventualmente poderia ter. E ter despesas mais baixas significa que as suas economias podem cobrir um período maior do que se você gastasse mais. Veja isso no contexto de quanto tempo e esforço são necessários para aumentar de 0,1% ao ano o desempenho de um investimento. Milhões de horas de pesquisa, dezenas de bilhões de dólares de trabalho por parte de profissionais. E é fácil perceber o que é potencialmente mais importante e o que vale a pena correr atrás. Existem investidores que trabalham 80 horas por semana para acrescentar 1/10 de ponto percentual aos seus retornos, enquanto há 2 ou 3 pontos percentuais de excessos no estilo de vida deles, que poderiam ser explorados com muito menos esforço. Grandes retornos e grandes salários são incríveis se puderem ser alcançados, e algumas pessoas conseguem fazer isso. Mas o fato de haver tanto trabalho em um dos lados da equação financeira e tão pouco no outro oferece uma oportunidade de ouro para a maioria das pessoas. A partir de um determinado nível de rendimentos, tudo o que você precisa fazer é não alimentar o seu ego. Todo mundo precisa do básico. Uma vez que isso seja resolvido, há outro nível de conforto básico e, além dele, existem níveis básicos que são ao mesmo tempo confortáveis, divertidos e esclarecedores. No entanto, gastar além de um nível bastante baixo de materialismo é sobretudo um reflexo do ego se alimentando dos seus rendimentos. Uma forma de gastar dinheiro só para mostrar às pessoas que você tem ou tinha dinheiro. Com isso em mente, uma das formas mais eficazes de aumentar suas economias não é aumentando sua renda, mas sim a sua humildade. Quando você define suas economias como a folga entre o seu ego e os seus rendimentos, persegue porque muitas pessoas com rendimentos razoáveis guardam tão pouco dinheiro. Há uma hora diária contra o instinto de se exibir além do limite, até o limite mais extremo e de acompanhar o que os outros estão fazendo. Pessoas com longo sucesso em finanças pessoais são necessariamente aquelas com rendimentos mais altos. Tendem a não dar a mínima para o que os outros pensam delas. Assim, a capacidade de guardar dinheiro está mais sob o controle das pessoas do que elas imaginam. Você pode guardar gastando menos. Você pode gastar menos e se desejar menos. E vai desejar menos se não se importar tanto com o que os outros pensam de você. Como afirmo várias vezes durante esse livro, dinheiro tem mais a ver com psicologia do que com finanças. E você não precisa de um motivo específico para guardar dinheiro. Algumas pessoas economizam dinheiro para dar entrada numa casa, em um carro novo ou em plano de previdência. Isso tudo é ótimo, mas não é preciso ter um objetivo de compras para comprar alguma coisa específica para se guardar dinheiro. Você pode guardar apenas por guardar, e de fato é o que deveria fazer. É o que todo mundo deveria fazer. Guardar dinheiro apenas para um objetivo específico faz sentido em um mundo previsível, mas o nosso mundo não é assim. Guardar dinheiro é uma proteção contra o poder incontornável que a vida tem de nos surpreender nos piores momentos. Outro benefício de guardar dinheiro que não está vinculado a um objetivo específico é aquele sobre o qual falamos no capítulo 7, ter controle do próprio tempo. Todo mundo está ciente das coisas tangíveis que o dinheiro pode comprar. Já as intangíveis são mais difíceis de serem compreendidas, por isso tendem a passar despercebidas. Porém, os benefícios intangíveis de dinheiro podem ser muito mais valiosos e capazes de aumentar sua felicidade do que as coisas tangíveis, que costumam ser os alvos óbvios das nossas reservas. Economizar sem ter um objetivo específico proporciona alternativas e flexibilidade.
a possibilidade de esperar e a oportunidade de atacar. Proporciona tempo para pensar, permite que você dite os rumos de acordo com o que quer. Cada pedacinho da economia é como pegar um momento do futuro que seria de propriedade de outra pessoa e devolvê-lo para si mesmo. Essa flexibilidade e esse controle sobre o tempo são um retorno invisível que o dinheiro proporciona. Qual é a taxa de rendimento do dinheiro no banco que lhe permite mudar de carreira, se aposentar mais cedo ou ficar livre de preocupações? Eu diria que é incalculável. É incalculável de duas maneiras. É tão grande e tão importante que não temos como definir um preço para ela, mas também é literalmente incalculável e não temos como medi-la da mesma forma que fazemos com as taxas de juros e tendemos a ignorar aquilo que não conseguimos mensurar. Quando você não tem controle sobre o seu tempo, é forçado a aceitar tudo o que surge no seu caminho. Porém, se tiver flexibilidade, terá tempo para esperar por oportunidades menos óbvias. Este é um rendimento invisível que suas economias proporcionam. Mesmo um dinheiro guardado na poupança, que renda 0% de juros, pode gerar um retorno extraordinário, se lhes der a flexibilidade de conseguir um emprego melhor, ainda que com um salário mais baixo, ou de esperar por uma oportunidade de investimento que surge quando aqueles sem flexibilidade ficam desesperados. E esse retorno invisível está se tornando cada vez mais importante. O mundo costumava ser hiperlocal. Pouco mais de um século atrás, 75% dos americanos não tinham telefone ou serviço de correio regular, de acordo com o historiador Robert Gordon. Isso tornava a competição hiperlocal também. Um trabalhador com inteligência mediana podia se tornar o melhor da cidade em que morava e seria tratado como tal por não precisar competir com o trabalhador mais inteligente de outras cidades. Hoje isso mudou. Um mundo hiperconectado significa que o repertório dos talentos com os quais você compete passou de centenas ou milhares de sua cidade para milhões ou bilhões em todo o mundo. Isso é especialmente verdade em relação a empregos que dependem de um trabalho intelectual. Educação, marketing, análise, consultoria, contabilidade, programação, jornalismo e até mesmo medicina competem cada vez mais em grupos globais de talentos. Mas campos tendem a entrar nessa categoria à medida que a digitalização elimina as fronteiras globais, conforme os softwares forem engolindo o mundo, como disse o capitalista de risco Mark Andreessen. Uma pergunta que você deve fazer quando sua concorrência aumenta é: como eu posso me destacar? Eu sou inteligente é cada vez mais uma resposta ruim para essa pergunta, porque tem muita gente inteligente no mundo. Quase 600 pessoas gabaritam vestibular todo ano, só nos Estados Unidos. Outras 7.000 ficam atrás por pouquíssimos pontos. Em um mundo globalizado, no qual os vencedores levam sempre o melhor, indivíduos assim são cada vez mais seus concorrentes diretos. Inteligência não é uma vantagem verdadeira em um mundo que se tornou tão conectado quanto os de hoje. Mas flexibilidade é. Em um mundo onde a inteligência é hipercompetitiva e muitas habilidades técnicas anteriores se tornaram automatizadas, as vantagens competitivas tendem a ser habilidades comportamentais, como a comunicação, a empatia e, talvez acima de tudo, a flexibilidade. Se você é flexível, pode esperar boas oportunidades, tanto na carreira quanto nos investimentos. Você terá melhores chances de aprender com uma nova habilidade quando for preciso. Não precisará disputar com concorrentes que sabem fazer coisas que você não sabe. E terá mais liberdade para descobrir a sua paixão e o seu nicho no seu tempo. Você pode desenvolver uma nova rotina, um ritmo mais lento e olhar para a vida a partir de outros valores. A possibilidade de fazer tudo isso quando a maioria das pessoas não pode é um dos poucos diferenciais que existem em um mundo onde a inteligência não é mais uma vantagem palpável. Ter maior controle sobre o próprio tempo e suas opções está se tornando uma das coisas mais valiosas do mundo. É por isso que as pessoas podem e devem guardar dinheiro. E sabe o que mais elas deveriam fazer? Parar de tentar ser tão racionais. Eu vou explicar por quê. O próximo capítulo fala sobre razoável, é diferente de racional, ou é mais importante.